Gente, boa noite. Vamos lá. Vamos à primeira parte do processo legislativo, do estudo do processo legislativo. O que estudaremos hoje? Emendas à Constituição. Também vamos conceituar aqui o processo legislativo. Segundo Pedro Lenza, o processo legislativo consiste nas regras procedimentais constitucionalmente previstas para fins de elaboração da futura espécie normativa. E qual a importância de se estudar esse processo legislativo? Para que a gente observe o correto trâmite a ser realizado nessa elaboração, sob pena de ser inconstitucional a futura espécie legislativa. Não tem muito pão de correr, para saber se foi feito o que deve ser feito, se quem propôs é realmente legitimado a propor e se o assunto é de competência de quem realmente propôs, do ente que realmente propôs, da autoridade que realmente propôs. Ou seja, exercendo assim o controle de constitucionalidade, seja ele preventivo, exercido pelo Poder Legislativo através da sua Comissão de Constituição e Justiça, ou pelo Poder Executivo, pelo Presidente, através do veto do projeto de lei. Lembrando que quando se trata de emenda à Constituição, não cabe veto ou sanção pelo Presidente da República. Quem promulga emenda à Constituição é o Congresso Nacional. O presidente promulga lei, tá? Então, o que o artigo 59 na Constituição nos diz? Quais são as espécies normativas previstas ali? Emenda à Constituição, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e resolução. Essas são as espécies normativas previstas na Constituição Federal no seu artigo 59. Agora vamos tratar especificamente de emenda à Constituição. Vamos fazer a leitura do dispositivo constitucional para que a gente possa se situar dentro do assunto. Vamos lá. Artigo 60 da Constituição. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Inciso 2, do Presidente da República. Inciso 3, mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Ou seja, aqui nós estamos tratando dos legitimados a propor a emenda à Constituição. Recapitulando, quem são os legitimados? De pelo menos, de no mínimo 1/3 da Câmara dos Deputados, dos membros das Câmaras dos Deputados ou do Senado Federal. Presidente da República, lembrando que ele não promulga emenda à Constituição, a única participação dele é ter a iniciativa. Então ele pode propor o projeto de emenda. E o inciso 3 nos fala do último legitimado, que são mais da metade das Assembleias Legislativas dos entes da Federação, manifestando-se pela maioria relativa dos votos de seus membros. Então, já falamos dos 3 legitimados a propor. Vamos ao parágrafo 1º. O parágrafo 1º vai falar da limitação circunstancial. Do que se trata a limitação circunstancial? Vamos à leitura do dispositivo. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Ou seja, enquanto estiver em vigor a intervenção federal, o estado de defesa ou o estado de sítio, não pode haver emenda à Constituição. É simples, não tenho que inventar, está aqui. Parágrafo 2º. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Ou seja, seguindo o rito do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, é assim que se promulga uma emenda à Constituição. É o que nos diz o parágrafo 2º do artigo 60 da Constituição. Parágrafo 3º. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. Ou seja, só nos diz que o Presidente da República não pode
promulgar emenda à Constituição, ele só tem iniciativa. Quem promulga é o Congresso Nacional. É isso que nos diz o parágrafo 3º. Parágrafo 4º são as cláusulas pétreas. Segundo Alexandre de Moraes, nossa Constituição é super rígida pela existência dessas cláusulas pétreas. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Ou seja, a forma federativa de Estado não pode ser abolida, não pode nem ter proposta para que isso seja modificado. O Estado não admite secessão. O artigo 1º da Constituição nos diz isso, a união indissolúvel dos Estados e que consiste nessa forma federativa dos Estados. Não cabe secessão no Brasil. Ou seja, se um Estado achar que não pertence mais, que não tem que estar contido dentro do Brasil e que ele tem que ser independente, se tornar um novo país e se apartar do Brasil, isso não pode acontecer. Voto direto, secreto, universal e periódico. Quais são as características do voto que não podem ser modificadas segundo a Constituição? Voto direto, secreto, universal e periódico. Preste atenção, porque ninguém falou em momento nenhum que o voto obrigatório não poderia ser modificado. O voto simplesmente, em algum momento, se for de vontade de algum legitimado a propor uma emenda à Constituição, isso aqui pode ser modificado. Hoje o voto é obrigatório, amanhã pode não ser. E por fim, parágrafo 5º. Vamos fazer a leitura do dispositivo novamente. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. O que isso quer dizer? Dentro do ano onde nós temos a nossa sessão legislativa, aquela proposta que foi rejeitada ou que teve algum prejuízo não pode entrar na mesma sessão legislativa novamente para ser votada. Tem que aguardar a próxima sessão legislativa no ano seguinte. É isso, gente. Não tem muito o que inventar. Quando se trata de emenda à Constituição, eu espero ter falado tudo que a gente poderia ter falado. E na próxima aula nós vamos falar de projeto de lei. Projeto de lei, vamos explicar a parte 2 do processo legislativo. Vamos dividir as nossas aulas para que a gente possa ser sucinto e objetivo. Tá bom? Tenha uma boa noite, muito obrigado. Bora estudar.